vamos visitar as 31 subprefeituras, já visitamos 6, e vamos com uma equipe técnica que colhe informações sobre moradia, saúde, educação, transporte, meio ambiente, para nos ajudar a formular o plano de governo que vai ser apresentado quando começar o horário eleitoral. Nós teremos 45 dias de campanha, né? Isso deve se estender entre agosto e setembro, e nós temos que ter munição, estar bem preparados para apresentar para a cidade, né, a solução para os graves problemas que ela enfrenta hoje. A pesquisa hoje ela tem uma função, né? Mas não é propriamente a de indicar a intenção de voto, sobretudo porque, no meu caso, eu sou pouco conhecido, né? A maioria dos candidatos, eu diria que a quase totalidade dos candidatos a prefeito já passaram por uma eleição, ou a vereador, ou a deputado, ou a prefeito. No caso do candidato Zé Serra, só nesse século, tem apenas 12 anos, é a 5ª eleição que ele participa. E eu acho que ele, inclusive, pretende participar de outras, né? Então você veja que um candidato que em 12 anos participou de 5 eleições tem que ter um recall, né? Como dizem os cientistas políticos, maior do que qualquer outro candidato, né? Eu penso que quando nós nos apresentarmos, né, e quando eu me apresentar em relação ao projeto que eu represento, né, que é um projeto, na minha opinião, generoso com a cidade de São Paulo, um projeto que pensa a cidade como um todo, uma pessoa que quer governar para valer a cidade de São Paulo, né, que quer se dedicar à cidade de São Paulo, que tem sido usada no último período como trampolim político, né, ou para formar um partido, ou para se candidatar a outros cargos. Eu penso que a sociedade vai se sensibilizar, sobretudo com o nosso plano de governo, porque é um plano de governo moderno, uma plataforma moderna, né, e de uma política moderna, porque a política em São Paulo ela está muito antiga, ela está muito arcaica, e eu penso que é uma oportunidade para que nós possamos superar essa fase. E o presidente Lula, ele serve muito como uma espécie de avalista, né? Uma pessoa que é capaz de testemunhar, né? Como fez com a presidenta Dilma, como fez com vários candidatos do PT, ele tem a credibilidade suficiente para dar o seu testemunho sobre o perfil daquele que ele está apoiando, né? Qual o compromisso daquele candidato com a cidade? Qual o compromisso daquele candidato com a modernidade? Qual o compromisso daquele candidato com uma proposta generosa para a cidade, né? Humanista para a cidade? Eu penso que a palavra dele tem uma força extraordinária, terá uma força extraordinária nessa campanha. Se nós fizermos a nossa parte, que é elaborar um grande projeto de governo e demonstrar as diferenças, né, do nosso projeto para o que está em curso, eu penso que nós podemos ser bem-sucedidos. Conversando com vocês, né? Eu acho que a imprensa, os meios de comunicação têm um grande papel, né, até pelo bem da cidade, em mostrar que há várias alternativas para a cidade esse ano. Então eu conto muito com oportunidades como essa, né, que vocês estão me dando, de apresentar as minhas propostas para a cidade. Eu gostaria de conversar sobre a cidade com o eleitorado paulistano. Se essa oportunidade for dada, como está sendo dada nesse caso aqui pela Jovem Pan, nós poderemos suprir esse tempo de TV que nos foi retirado com outras estratégias de fazer chegar ao eleitor a nossa proposta. Eu estou muito confortável aqui, porque eu penso que essa é uma oportunidade de fazer chegar uma alternativa para a cidade de São Paulo. Na minha opinião, é mais humana e mais moderna, né? É uma abordagem, uma plataforma nova para a cidade de São Paulo. Eu faço um paralelo com o governo federal, né? Se o presidente Lula não tivesse sido reeleito, eu penso que o brasileiro teria a oportunidade de verificar o que é uma outra forma de governar o país. Se nós tivéssemos abortado o governo Lula nos primeiros 4 anos, sem dar a ele a chance da reeleição,
nós não teríamos conseguido vivenciar, experimentar o seu segundo mandato, que deu a ele 85% de taxa de aprovação. Então, ele fez um segundo mandato ainda melhor do que o primeiro, né? E eu penso que isso teria acontecido aqui em São Paulo, com toda sinceridade. Acho que se tivesse sido dado uma chance para que nós ficássemos mais 4 anos, a cidade tinha sido revolucionária em grande medida. Transporte público, evidentemente, na educação, evidentemente. Nós teríamos tido a oportunidade de fazer muito mais, mesmo considerando a boa aprovação e aceitação da nossa gestão nesses 2 particulares. Então, uma cidade para mudar em 4 anos, das dimensões de São Paulo, é muito difícil. Então eu acho que nós não tivemos fôlego para ganhar o coração da cidade como pretendíamos. Eu entendo que o maior erro que foi cometido estratégico em 2005 pela atual administração foi ter abandonado uma matriz multimodal de transporte. O que eu entendo por isso? É a compreensão de que São Paulo tem que conviver, como todas as cidades modernas, com metrô, ônibus, ciclovia e tudo que tiver à disposição, monotrilho, para ajudar São Paulo a se mexer, né, para não engessar a cidade. Quando você quebra a perna dessa matriz, como foi o caso, né, quando você realmente não prioriza o transporte público e coloca todo o peso no transporte individual, o que acontece? Sobretudo no momento em que a renda do trabalhador está subindo, o trabalhador migra do transporte coletivo para o individual. É exatamente o que está acontecendo em São Paulo nos últimos anos. Uma migração pelo aumento da renda do coletivo para o individual. O individual é mais caro para o trabalhador, mas como ele chega mais cedo em casa, ele paga o preço para ter algum lazer, algum convívio familiar, algum convívio social. Nas cidades desenvolvidas, o transporte público é a prioridade. O metrô, o ônibus, a ciclovia. Aí você inverte o sinal. Você deixa o transporte individual motorizado e passa ou para a bicicleta, ou para o metrô, ou para o ônibus, e equilibra a cidade. Você reequilibra a cidade do ponto de vista de mobilidade. Quando você quebra a perna do multimodal, como aconteceu, você acaba tendo que tomar todas as medidas restritivas para compensar a tua falha de estratégia. É essa falta de visão estratégica que comprometeu o funcionamento da cidade. E é isso que nós precisamos recuperar. Capacidade de planejamento, capacidade de gestão de longo prazo, né? Visão de futuro, modernização da política, para que nós tenhamos, na área de gestão do trânsito, por exemplo, né? Nós estamos vivendo um atraso, né, de muitos anos em função da falta de investimento em inteligência. Né? Os equipamentos estão defasados, os trabalhadores estão desmotivados, em pequeno número, o operacional da CET é muito pequeno para o tamanho da cidade, para os complexos problemas que nós enfrentamos. Então é tudo uma engrenagem, né, que está se enferrujando por falta de dinamismo do poder público local. E eu estou disposto a trabalhar mais, né? Eu não tenho dificuldades em fazer o que tiver que ser feito para defender uma proposta. Eu confio nas propostas que nós vamos defender e tenho certeza que se elas forem conhecidas, nós temos grandes chances eleitorais. Agora, em anos anteriores, também as coisas se desdobraram até maio, junho, em eleições passadas. Então eu penso que nós temos que também saber respeitar o tempo dos partidos, que têm todo o direito de refletir sobre o cenário eleitoral. Eu acho que nós devíamos estar nos preparando para a Copa, sobretudo do ponto de vista de recursos humanos. Nós devíamos já estar investindo em formação e não estamos investindo em formação. E nós temos que tomar providências imediatas para isso, né? A cidade vai receber muito turista, né? Turistas que falam espanhol, turistas que falam inglês, né? A cidade precisa estar mais bem sinalizada. Eu não estou vendo nenhuma providência sendo tomada do ponto de vista de sinalização, do ponto de vista de iluminação, do ponto de vista de segurança.
do ponto de vista de preparar os profissionais de hospitalidade, seja hotéis, restaurantes, taxistas, motoristas de ônibus. Você tem que ter os operadores do metrô. Você tem que ter, nesse momento, já um planejamento. 2014 está aí. Você não vai 6 meses antes preparar a cidade para receber o contingente de turistas que nós vamos receber. Então é tomar as medidas imediatas, né? Eu acho que o Enem vai ser atacado, mas pelas suas virtudes. O Enem é um empreendimento muito grande, né? São 4 a 5 milhões de inscritos, né, por ano. É o segundo maior exame do mundo, só perde pro da China. E você tem ocorrências e tentativas de fraudar o exame, como você teve em exames da ordem, em concursos públicos. O importante é você reagir à tentativa de fraude e contornar o problema. Você não consegue fazer com que todos os envolvidos tenham um procedimento na forma da lei. Quando alguém se desvia, né, desse roteiro, você tem que denunciar para a polícia e punir o responsável, que é o que está sendo feito. Nós tivemos um condenado a 5 anos de reclusão pelo fato de ter violado o sigilo da prova. Então, se você agir com rigor em relação a condutas desviantes, você vai inibir esse tipo de prática que acontece. Às vezes a falha de organização, né? Não aconteceu isso com o Enem, mas, por exemplo, agora, nesse momento, um concurso para o Senado Federal foi cancelado porque houve falha na distribuição das provas. Na Sabesp aconteceu a mesma coisa, na Polícia Rodoviária Federal aconteceu a mesma coisa, no exame da Ordem dos Advogados do Brasil aconteceu a mesma coisa.